O som da mensagem de voz era clínico, desprovido de qualquer emoção. Cada palavra do meu pai, Arthur, era uma pá de terra fria jogada sobre o meu caixão profissional. Você está fora dos negócios da família, Clara. Não ligue de volta. O bip final da gravação ecoou no silêncio do meu pequeno apartamento, um ponto final cruel para uma década da minha vida. Meus dedos tremiam, mas minha resposta foi firme. Digitei uma única palavra, enviei e joguei o celular no sofá como se ele queimasse. Na tela, minha mensagem se destacava em sua simplicidade brutal. Entendido. As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Chorar parecia uma concessão, uma fraqueza que eles esperavam de mim. Há apenas 2 meses, meu mundo era a sala de reuniões com paredes de vidro no último andar do nosso prédio comercial. Meu perfume era o cheiro de café forte e papel impresso. Minha vida era um fluxo interminável de planilhas, contratos e telefonemas, trabalhando 12, às vezes 15 horas por dia, para garantir que o império imobiliário da família não apenas prosperasse, mas sobrevivesse. Eu era a espinha dorsal, a engenheira nos bastidores que garantia que a locomotiva não saísse dos trilhos. E a principal razão tinha um nome. Léo, meu irmão mais velho, o herdeiro com o sorriso fácil e a ética de trabalho de uma porta. Lembro-me vividamente da noite, 3 meses atrás, quando ele me ligou em pânico às 10 da noite. Clara, eu estraguei tudo. Sua voz era um sussurro assustado. O contrato do empreendimento da Orla, eu prometi ao investidor uma cláusula de isenção fiscal que não existe. Ele vai pular fora amanhã de manhã. Eu não suspirei. Não o repreendi. Apenas vesti meu casaco sobre o pijama, voltei para o escritório deserto e passei a madrugada inteira vasculhando brechas legais, reestruturando a proposta e preparando um novo argumento de vendas. Às 6 da manhã, enviei a solução para o e-mail dele. Ao meio-dia, Léo apresentou meu plano como se fosse dele e salvou um negócio de 50 milhões de reais. Papai o elogiou na frente de todos. É isso que eu chamo de iniciativa, meu filho. Você tem faro para os negócios. Léo sorriu para mim por cima da mesa, uma piscadela cúmplice que me fez sentir um gosto amargo na boca. Ele levava o crédito, eu limpava a bagunça. Era o nosso acordo tácito. Agora, ele, o mestre dos desastres, havia sido promovido a diretor de operações no mesmo dia em que eu fui descartada. A ironia era tão ácida que queimava. E minha mãe, Helena? Sua contribuição para o meu linchamento foi uma mensagem de texto covarde, enviada 1 hora depois da ligação do meu pai. Querida, espero que entenda. É para o seu bem. Concentre-se em você mesma por um tempo. Para o bem. Para o bem de quem? Para o bem do meu pai, que não suportava ser contrariado? Para o bem do Léo, que precisava que a única pessoa que conhecia suas falhas fosse removida do tabuleiro? A verdade é que meu crime não foi um erro, mas um acerto. Foi ter a audácia de ter uma bússola moral. A gota d'água foi uma reunião sobre um novo projeto. Eram condomínios a serem construídos em uma área de preservação ambiental, comprada através de manobras políticas duvidosas. Isso é muito arriscado, pai, eu disse na frente de todos. A repercussão na mídia pode destruir nossa reputação. As multas podem ser astronômicas. Os olhos do meu pai se estreitaram. Eu não construí esta empresa do nada sendo medroso, Clara. Riscos fazem parte do jogo. Isso não é risco, é imprudência, insisti. Estamos cruzando uma linha. Se você não tem estômago para o que é preciso para vencer, ele disse, a voz baixa e perigosa, então talvez você não pertença a esta mesa. 2 semanas depois, recebi a mensagem de voz. Ele não queria alguém com estômago. Ele queria alguém sem consciência. E Léo era perfeito para o papel. Então, eu fiquei em silêncio. Deixei que me apagassem. Porque o poder deles sobre mim era baseado na minha lealdade. E eles a haviam pulverizado. Mas eles se esqueceram de uma coisa fundamental. Durante anos, para consertar os erros deles, eu precisei ter acesso a tudo. Cada e-mail comprometedor,
Cada relatório financeiro maquiado, cada contrato com cláusulas escondidas. Eu não guardei cópias por malícia. Eu as guardei por necessidade profissional, em um disco rígido externo meticulosamente organizado, para saber onde os corpos estavam enterrados quando precisasse exumar um para salvar a empresa. Minha competência havia me dado, sem que eles soubessem, o arsenal mais perigoso de todos. Naquela noite, no meu apartamento silencioso, a dor da traição era uma ferida aberta, mas por baixo dela, algo novo começava a endurecer, como aço sendo forjado no fogo. Eu não chorei. Abri meu notebook. Ignorei a pasta chamada Seguro de Vida. Em vez disso, abri um novo documento em branco. E pela primeira vez na minha vida, comecei a desenhar um projeto que era apenas meu. Um negócio construído sobre dados, não sobre acordos de bastidores. Sobre transparência, não sobre mentiras. Um negócio que não teria o nome da minha família manchando sua fachada. Eles acharam que tinham me enterrado. Mal sabiam eles que eu era uma semente. Os 14 meses seguintes foram vividos em tons de cinza. Meu mundo se reduziu às 4 paredes do meu apartamento e ao brilho azulado da tela do meu notebook. Eu me tornei um fantasma, assombrando minha própria vida. Os dias se fundiam em uma longa e ininterrupta sessão de trabalho, alimentada por café requentado e pela teimosia que ardia em meu peito. Enquanto minha família provavelmente jantava em restaurantes caros e frequentava eventos sociais, meu jantar mais comum era um pão com manteiga comido sobre o teclado, os olhos fixos em linhas de código. Eu vendi o carro que a empresa me dera, cancelei todas as assinaturas de luxo e aprendi a viver com uma fração do que antes considerava essencial. Meu projeto, que eu batizei internamente de Projeto Fênix, era a antítese de tudo que meu pai representava. Sua construtora se baseava em instinto, conexões e uma flexibilidade moral que beirava a ilegalidade. A minha startup, por outro lado, era construída sobre a verdade fria e dura dos dados. Passei meses desenvolvendo um algoritmo que analisava milhares de variáveis do mercado imobiliário, tendências de zoneamento, crescimento demográfico. A plataforma era capaz de prever com uma precisão assustadora quais áreas de uma cidade iriam prosperar, identificando oportunidades de investimento que eram não apenas lucrativas, mas também éticas e sustentáveis. Era o antídoto para o veneno do meu pai. Conseguir os primeiros investidores foi uma batalha. Eu era uma desconhecida, uma mulher jovem, sem o sobrenome poderoso da família para abrir portas. Fui rejeitada dezenas de vezes, mas a cada não, eu refinava minha apresentação, fortalecia meus dados e voltava mais preparada. Lembro-me da primeira vez que alguém disse sim. Foi um pequeno fundo de investimento de risco, e o cheque era modesto, mas para mim, valia mais do que todos os milhões que eu ajudei meu pai a ganhar. Era um dinheiro que eu havia conquistado por mérito, não por herança. Aquele primeiro sim foi o ar que eu precisava para continuar respirando. Aos poucos, a empresa começou a tomar forma. Contratei 2 programadores brilhantes, tão famintos e dedicados quanto eu, e trabalhávamos em meu apartamento, transformando a sala de estar em um centro de operações. Assinamos nosso primeiro contrato, depois o segundo. Eram pequenos, mas eram nossos. Ocasionalmente, por uma curiosidade masoquista, eu via notícias sobre a construtora da minha família. Lançamentos de torres de luxo. Fotos de Arthur e Léo em colunas sociais, sorrindo, brindando ao sucesso. Para o mundo, eles eram o epítome da vitória. E eu não existia. Era exatamente como eles queriam. Então, em uma noite chuvosa de terça-feira, o passado veio cobrar seu preço. Eu tinha acabado de fechar um contrato significativo, o maior até então, e estava me permitindo um raro momento de celebração com uma pizza e uma cerveja. Foi quando meu celular vibrou, um número desconhecido. Meu primeiro instinto foi ignorar. Provavelmente era telemarketing. Mas algo me fez atender. Ninguém falou. Desliguei, e segundos depois, uma notificação de mensagem de voz apareceu. Hesitei, um mau pressentimento se formando no meu estômago. Com um suspiro, cliquei para ouvir.
A voz era inconfundível, mas o tom era um que eu nunca tinha ouvido antes. Era o Léo, mas sem a arrogância, sem a presunção. Sua voz estava fraca, trêmula, quebrada pelo pânico. Clara, aqui é o Léo. Eu sei que não temos nos falado, mas... Droga. Clara, o papai está com problemas. Problemas sérios. Ele fez uma pausa, e eu pude ouvir sua respiração ofegante. A Receita Federal apareceu. Eles estão fazendo uma devassa em tudo. Precisamos de você. Por favor, só venha para a reunião de família amanhã. Na sede, nós explicaremos tudo. Fiquei parada no meio da minha sala, o pedaço de pizza esquecido na mão. A chuva batia na janela. Ouvi a mensagem de novo. E de novo. A cada repetição, a satisfação sombria que senti no primeiro segundo se dissipava, sendo substituída por uma clareza gelada. Eles não estavam me pedindo ajuda, estavam me convocando. A ferramenta que eles descartaram de repente se tornou indispensável. Eles não me queriam de volta, eles queriam a minha habilidade de limpar a sujeira. Uma parte de mim queria rir. A mesma parte que queria queimar o celular e nunca mais pensar neles. Mas a mulher que sobreviveu àqueles 14 meses de solidão e trabalho implacável não era mais movida por feridas emocionais. Ela era movida por estratégia. Eles abriram a porta. Eles me convidaram a voltar para o centro do furacão. Mal sabiam eles que eu não era mais a garota que tentava acalmar a tempestade. Eu era a própria tempestade. Levantei-me e caminhei até o espelho. A mulher que me encarou de volta tinha olheiras, mas seus olhos brilhavam com uma determinação de aço. Aquela reunião não seria sobre perdão. Seria sobre os termos da rendição. E os termos seriam meus. Na manhã seguinte, escolhi minha armadura. Não um vestido caro ou joias, mas uma calça de alfaiataria preta e uma blusa de seda branca. Simples, funcional, impessoal. Prendi o cabelo em um rabo de cavalo. Eu não estava indo a uma reunião de família. Eu estava indo a uma aquisição hostil. E a primeira coisa a ser adquirida era o controle daquela sala. Ao entrar no lobby de mármore polido do prédio da construtora, o ar familiar quase me sufocou. O cheiro de café expresso e produtos de limpeza caros. A recepcionista, uma moça nova, me olhou com uma curiosidade profissional. Mas alguns dos funcionários mais antigos pararam o que estavam fazendo. Vi seus olhos se arregalarem, seus sussurros mal disfarçados. A fantasma havia retornado. Não parei para cumprimentar ninguém. Caminhei com passos firmes até o último andar e empurrei as pesadas portas de vidro da sala de reuniões. O silêncio caiu como uma guilhotina. Eles estavam todos lá. Meu pai, Arthur, na cabeceira da mesa, o rosto vermelho e rígido. Meu irmão, Léo, ao seu lado, parecendo ter envelhecido 10 anos em uma noite. Minha mãe, Helena, sentada um pouco afastada, olhando para sua xícara de chá. Os outros 3 diretores, homens mais velhos que sempre me trataram com uma condescendência paternalista, agora me encaravam como se eu fosse uma aparição. Ignorei os olhares. Ignorei a cadeira vazia que eles claramente haviam deixado para mim no meio da mesa. Caminhei deliberadamente até a ponta da mesa, a cabeceira oposta à do meu pai. Puxei a pesada cadeira, o som arrastado ecoando na sala silenciosa, e me sentei. A mensagem foi clara. O poder naquela sala não estava mais concentrado em um só lugar. Clara, Léo começou, a voz um fiapo. Obrigado por vir. Bem, estamos em uma situação delicada. Ergui uma sobrancelha, deixando o silêncio se esticar. Delicada? Repeti, a voz calma e fria. A última vez que ouvi de vocês, a situação parecia perfeitamente sob controle. Léo engoliu em seco e olhou para nosso pai. Arthur limpou a garganta, o orgulho lutando uma batalha perdida contra o desespero. Estamos sendo auditados, ele disse, as palavras saindo como se fossem pedras. Alguém fez uma denúncia anônima à Receita Federal. Eles estão abrindo os livros dos últimos 7 anos. 7 anos. Um sorriso quase escapou dos meus lábios. A ironia era tão perfeita que chegava a ser poética. 7 anos.
o período exato em que eu fui a arquiteta-chefe de sua contabilidade criativa. 7 anos de noites em claro, consertando as projeções financeiras otimistas demais de Léo, encontrando maneiras legais de justificar os investimentos pessoais de meu pai com o dinheiro da empresa, garantindo que o castelo de cartas deles não desmoronasse. Eles não precisavam de uma filha ou de uma irmã. Eles precisavam de uma faxineira. E agora que a sujeira havia transbordado, eles chamaram a única pessoa que sabia onde esconder os corpos. Entendo, falei, meu rosto uma máscara impassível. E vocês precisam da minha ajuda para encontrar inconsistências? Eles assentiram em uníssono. Por que eu? Continuei, olhando diretamente para meu pai. O Léo não é o novo diretor de operações? O menino de ouro? Isso não deveria ser trabalho dele? O maxilar do meu pai se contraiu. Você conhece o sistema melhor do que ninguém, Clara. Você conhece cada contrato, cada conta. Ah, eu conheço. Concordei, inclinando-me para a frente. Eu o construí. O ar na sala ficou ainda mais pesado. O único som era o zumbido do ar-condicionado. Minha mãe finalmente ergueu os olhos da sua xícara. Filha, por favor, ela sussurrou. Este não é o momento para ressentimentos. Ressentimentos. A palavra me atingiu. Lembrei-me das noites de choro. Lembrei-me de comer macarrão instantâneo por semanas, orgulhosa demais para pedir ajuda a qualquer amigo. Lembrei-me da voz fria e sem emoção do meu pai na mensagem de voz, escolhendo o dinheiro e o poder, em vez de sua própria filha. E agora, eles queriam que eu esquecesse. Eles queriam misericórdia. Eu ajudo, falei lentamente. Vi um lampejo de alívio puro cruzar o rosto de Léo. Meu pai relaxou os ombros imperceptivelmente. Mas, continuei, há uma condição. Qualquer coisa, Léo disse rápido demais. Eu quero acesso total e irrestrito a todos os livros, passado e presente. Todos os servidores, todas as contas, todas as pastas, sem redações, sem senhas bloqueadas, tudo. Arthur me encarou, os olhos estreitos. Por quê? Apenas nos diga o que fazer. Eu dei um sorriso suave, o primeiro daquela manhã. Era um sorriso sem calor. Porque eu não conserto mais a bagunça de graça. Desta vez, eu sou dona do que eu limpo. Eles se entreolharam. Uma troca de olhares nervosos e desesperados. Eles estavam encurralados. E eu tinha a única chave da jaula. Feito, disse meu pai, a voz tensa. Levantei-me. A reunião havia acabado. Enquanto eu caminhava em direção à porta, Léo me seguiu. Ele me segurou pelo braço, a mão suando. Clara, e sussurrou, para que apenas eu pudesse ouvir. Você está fazendo isso para nos salvar? Ou para nos enterrar? Eu o olhei diretamente nos olhos, vendo o medo nu em seu rosto. Não disse nada. Apenas me virei e fui embora, porque a verdade assustadora era que, naquele momento, nem eu mesma tinha certeza da resposta. Conseguir o acesso foi a parte fácil. A verdade, no entanto, era um monstro escondido em planilhas protegidas por senha e pastas com nomes enganosamente chatos. Passei as primeiras 48 horas em um mergulho profundo nos destroços digitais da empresa. E foi lá, nas entranhas do servidor, que encontrei o coração podre do império. Não eram apenas os negócios duvidosos do meu pai. Era algo muito maior e mais pessoal. Milhões. Milhões de reais desviados ao longo de 5 anos para contas no exterior, mascarados como taxas de consultoria para empresas de fachada. E o arquiteto de tudo, o nome que aparecia nas transferências com uma regularidade doentia, não era o do meu pai. Era o do Léo. A revelação me atingiu não como uma onda de raiva, mas como um bloco de gelo se formando no meu peito. Tudo se encaixou. Eu não fui expulsa porque discordei de um negócio. Fui expulsa porque, com meu acesso e minha atenção aos detalhes, eu estava a poucos passos de descobrir o esquema de desvio de fundos do meu irmão. Ele não apenas assistiu à minha execução, ele a orquestrou. Ele me pintou como o problema para que ninguém olhasse para ele.
E meu pai, cego pelo orgulho e pelo favoritismo, engoliu a isca. Eu não chorei. Meu luto já havia acontecido nos meses de solidão. O que senti foi uma clareza cortante. Metodicamente, criei 2 pastas no meu disco rígido. A primeira eu chamei de seguro. Para ela, transferi cada prova do desfalque de Léo. A segunda eu chamei de reconstruir. E foi nela que eu foquei. Enquanto eles se afogavam, eu nadava. Enquanto o império deles ruía por dentro, eu construía o meu, tijolo por tijolo. Minha startup estava decolando. Fechei um contrato de consultoria com um grande fundo de investimento que planejava construir um complexo comercial de luxo. A parte mais deliciosa? Eu sabia, através de contatos no mercado, que a construtora do meu pai havia competido agressivamente por aquele mesmo projeto e fora rejeitada por falta de inovação e transparência. Eu estava me tornando um nome no mesmo setor que eles juraram que eu era mole demais para enfrentar. Mas eu permaneci em silêncio. O plano não era apenas ter sucesso. Era ter um sucesso tão estrondoso que o eco deles os deixaria sem fôlego. A oportunidade veio mais rápido do que eu esperava. Eram 11 da noite quando Léo ligou novamente. Sua voz era pura histeria. Eles congelaram nossas contas, Clara. O pessoal da auditoria? Eles estão perguntando sobre uma tal de Sea Holdings. É você? Um sorriso frio se formou em meus lábios. Sea Holdings. Minha empresa. Eles estão dizendo, ele continuou, a voz falhando, que a sua empresa acabou de enviar uma oferta de compra para 2 dos nossos principais empreendimentos. Era verdade. Eu havia feito a oferta naquela manhã, por metade do preço de mercado. Eu sabia que eles estavam desesperados, com o fluxo de caixa bloqueado e a reputação em frangalhos. Clara, você não pode fazer isso. É a nossa família. Você não destrói sua própria família. Foi a minha vez de falar. Minha voz era calma, letal. Você destruiu a família no dia em que mentiu sobre mim para me tirar do caminho. Você a destruiu no dia em que ficou em silêncio enquanto eu era expulsa. Tudo o que eu fiz foi entender o recado. E então, eu desliguei. Na manhã seguinte, eu não vesti vingança. Eu vesti poder. O mesmo terninho preto, o mesmo rabo de cavalo, o mesmo propósito no olhar. Entrei na sala de conferências onde o conselho estava reunido. Os mesmos rostos que votaram pela minha saída agora estavam pálidos. Meu pai, na cabeceira, parecia uma estátua de fúria impotente. Léo parecia um fantasma. Eu não disse bom dia. Apenas joguei um arquivo sobre a mesa. Vocês têm 48 horas para desocupar os imóveis listados na página 2. Anunciei. O restante dos ativos, se não contestarem a aquisição, será transferido para a Sea Holdings, que, a propósito, eu agora controlo. Você está blefando, disse meu pai, a voz rouca. Me teste, respondi, deslizando os contratos assinados pelos investidores pela mesa. Vocês foram superados, legalmente, silenciosamente, completamente. Léo explodiu. Nós somos uma família, Clara. Virei-me para ele. Vocês me fizeram família quando era conveniente. Vocês me fizeram concorrência no dia em que me expulsaram. E então saí, não com raiva, mas com a paz de alguém que construiu seu reino com os tijolos que atiraram nela. 3 semanas depois, a manchete estava em todos os portais de negócios. Filha deserdada, agora CEO. Como Clara assumiu o império de sua família. A história viralizou. O telefone não parava de tocar, mas eu estava focada. Uma semana depois, organizei um evento, não para celebrar a queda deles, mas para lançar minha fundação. Um fundo para ajudar jovens mulheres empreendedoras que foram silenciadas ou subestimadas. No pódio, olhando para uma plateia de pessoas que acreditaram em mim, eu disse: disseram-me uma vez que eu não pertencia à mesa, então eu construí uma maior. Mais tarde, naquela noite, Léo apareceu na saída do evento. Mais magro, quebrado. Eu não sabia que você tinha isso dentro de você, ele disse. Eu o olhei nos olhos. É porque você nunca se deu ao trabalho de olhar. Você venceu, Clara. Inclinei-me, a voz um sussurro. Não, Léo.
Eu sobrevivi. Enquanto eu ia embora, as luzes da cidade dançavam nas janelas, refletindo tudo o que eu havia me tornado. A mensagem de voz que começou tudo? Eu aguardei. Não como uma lembrança da dor, mas como prova. Prova de que, às vezes, ser descartado é a melhor coisa que pode acontecer a você. Porque o momento em que eu disse entendido foi o momento em que comecei a escrever meu próprio legado.